Quem era John Locke antes da ilha? Um homem que cresceu em orfanato sem nenhum contato familiar? Um homem que, quando tem um contato com o pai, é enganado e acaba perdendo um rim no processo? Um homem que é arremessado do alto de um prédio por esse mesmo pai e vira um cadeirante? Todas essas respostas estariam certas, mas em resumo, John Locke era um homem infeliz. Quando ele cai na ilha, algo significante acontece, a volta da sensibilidade das suas pernas. Mas talvez até mais importante do que voltar a andar, Locke começa a ter um propósito para viver. Naquele momento em que ele levanta, é perceptível quão abismado ele está e ao mesmo tempo certo de que aquela ilha não era normal. Ela queria algo dele, que por sua vez embarcaria nessa jornada. O primeiro grande achado do John na ilha é a escotilha, que foi por muito tempo o grande mistério de Lost. Ele e o Boone eram designados à caça, e em algum momento buscando um animal acabaram encontrando essa escotilha. O Locke decide não contar aos outros sobreviventes sobre aquele achado, e isso acontece porque ele tinha que abrir a escotilha. A ilha fez ele encontrá-la, portanto é ele quem deve abri-la. Tudo é tentado para abrir aquela maldita escotilha, desde bater com algo contundente até escavar tudo em volta, mas nada funciona. E temos o primeiro momento dessa jornada em que o Locke perde a fé e questiona a ilha. E em uma das cenas mais fodas da série, a ilha responde. Eu fiz tudo que você quis, então por que está fazendo isso comigo? E finalmente, usando dinamites, eles conseguem estourar a escotilha. E sim, eles, porque alguns personagens acabaram descobrindo que o Locke escondia aquele achado ali. Em resumo, eles descem lá, conhecem um Desmond e aprendem algo. A cada 108 minutos eles têm que colocar um código no computador daquele bunker, senão algo ruim vai acontecer. E nesse ponto a vida de Locke ganha um novo objetivo, continuar colocando a senha até descobrir novos caminhos a seguir. E em mais uma expedição, só que dessa vez na companhia do Sr. Echo, Locke encontra mais um bunker na ilha. E nesse local, várias TVs mostram áreas daquela ilha, incluindo o bunker da primeira escotilha. E depois de assistir um vídeo informativo, John novamente perde a fé na ilha, pois ele acha que toda aquela história de pôr a senha no computador para evitar uma tragédia é na verdade um teste psicológico. É nítido que nessas primeiras 2 temporadas ele fica alternando entre acreditar e não acreditar que a ilha é especial. E nesse momento ele está completamente sem fé e novamente enganado. Até que na hora em que o botão não é mais apertado, isso acontece. Eu estava errado. A escotilha nunca foi sobre o botão, foi sobre testar até onde ia a fé dele. E a partir daí, ela é destruída, e o Locke entra em uma nova jornada. Nas próximas temporadas da série, nós vemos um John Locke cada vez mais distante de seu grupo. Mas primeiro, ele assume um papel de líder, já que o Jack estava preso com os outros, ou os OX, que é como eu vou chamar eles nesse vídeo. Mas essa liderança do personagem não dura muito, visto que quando o John descobre que os OX moram em uma vila com um monte de casa maravilhosa e ainda por cima tem um submarino para ir embora da ilha, ele percebe que só sabe a ponta do iceberg. E na cabeça dele, ninguém pode sair da ilha. Então a primeira coisa que ele faz é explodir o submarino, a única esperança que o Jack tinha de ir embora dali. Mas por que o Locke fez isso? Porque naquele momento, ele já tinha certeza que todos estavam destinados a algo naquela ilha. E indo embora, eles trairiam a vontade dela. Por mais estranho que isso seja, a visão dele ganha cada vez mais força na série. Cumprindo esse objetivo, John começa a se aproximar bem mais do Ben Linus, um dos grandes antagonistas da série e líder dos OX. E lógico que a intenção dele era ganhar mais e mais conhecimento sobre a ilha. É bem interessante perceber que o Ben finge que acredita nessa parte mais irreal e menos lógica da situação, para manipular o John, porque na real os dois são opostos. E isso é reafirmado quando o Ben vai mover a ilha do espaço-tempo, com a esperança que isso livre ele das mãos de Charles Widmore, o empresário que queria a posse da ilha. Daí ele passa a liderança dos OX para o Locke e consegue mover a ilha no espaço-tempo, que é quando o Lost começa a ficar bem mais bizarra e complexa.
Mais pro final da série, alguns personagens conseguem escapar da ilha, e o Jon é convencido pelo Linus a ir para a civilização trazer os que haviam escapado de volta. Mas ninguém aprova a ideia até o momento que o Loki é morto pelo Ben Linus, que consegue usar essa morte para levar os outros de volta. Depois disso, ele só volta a aparecer na forma vilão, que é quando a fumaça toma o corpo dele. Mas eu nem vou falar sobre essa parte, porque pra mim foi uma das maiores cagadas da série. Então eu vou analisar ele, no geral, até esse triste fim. Talvez a coisa mais interessante do Jon Locke é que ele nunca quis ter poder. Ao contrário de Ben e do Widmore, que estavam em uma disputa constante pela posse da ilha, o Jon só queria uma coisa: que a vida dele tivesse significado. Enquanto todos ficavam cada dia mais desesperados por estarem presos naquela ilha, sem nenhuma perspectiva de ir embora, ele mantinha esperança. Mas não a esperança de ir embora, e sim a de que os outros pudessem enxergar aquilo que ele enxergava. E o grande erro de Locke foi ter parado de questionar. Mesmo sendo o homem de fé, ele sempre se questionava se o que ele estava fazendo era correto. Jamais pro final da vida, ele para e começa a seguir as ordens sem se perguntar se era realmente necessário, o que acaba resultando na sua morte. Isso é o mais foda do personagem, ele comete erros. Eu nem consigo colocar ele em uma categoria. Ele seria um anti-herói, um vilão, um herói? A verdade é que essa pergunta não precisa de resposta. Loki também não precisava de provas para acreditar. Um personagem que passa por diversas fases e com certeza é um dos mais marcantes da história da série de TV. E o melhor de Lost.